para que possamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Nós estamos no mês da comunhão com Deus, amém? Obrigado, Jesus. Nós estamos na comunhão com Deus e esse mês é um mês que você tem a oportunidade de estar conhecendo mais a Deus, de estar conhecendo mais a vontade de Deus na sua vida, amém? Porque ter comunhão com Deus não é a mesma coisa de ter comunhão com o homem. A comunhão com Deus, ela precisa ser mais profunda. Ela precisa ser mais transparente. Não que você não deva ser transparente com os homens, não. Mas muitas vezes, aquela afinidade, aquela comunhão que temos com os homens é coisa superficial. Às vezes é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um Pai do Senhor. Mas com Deus essa intimidade tem que ser profunda. Amém? Então dentro deste mês a gente vai estar buscando a falar sobre ter comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho, de Jesus Cristo. Segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo. Completa a água para mim aqui, tá, por favor? Diz assim a palavra do Senhor. Amém? A minha tradução pode estar um pouquinho diferente da tua, tá? Mas eu vou fazendo as comparações aqui. Guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por ele. Se os fizeres, não tereis recompensa junto de vós, junto do vosso Pai que estás no céu. Portanto, quando deres esmola, não faça trocar trombetas diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, ou algumas traduções, galardão. Quando, porém, tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então o teu Pai, que vê secretamente, ou que vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistas pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa ou galardão. Quando, porém, orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem secretamente te recompensará. Amém, Jesus? E algumas traduções até te recompensará diante dos homens. Olha só, aleluia. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios que pensa que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois o vosso Pai sabe do que necessitais, antes mesmo de pedir. Amém? Até que em nome de Jesus, poder se assentar. Nós estamos falando neste mês de novembro de comunhão com Deus. E o Senhor Jesus,
ele vai trazer um ensinamento profundo, um ensinamento tão profundo e tão valioso para as nossas vidas, que o Senhor Jesus, ele vai começar dizendo assim: guarda-vos. Jesus, ele começa dizendo: guarda esse ensinamento, usa ele na tua vida, deixa ele sempre próximo dos teus pensamentos. Por quê? Porque nós só guardamos, irmãos, aquilo que é importante para nós. Nós só guardamos, nós só temos cuidado de guardar alguma coisa que tem valor para nós, que é importante para nós. E o Senhor Jesus Cristo disse que não era para descartar, não era, aleluia, para ouvir por um ouvido e soltar pelo outro ensinamento, não, era para guardar isso na sua vida. Amém, Jesus? O Senhor Jesus, ele começa a falar de postura, ele começa a falar de comunhão, de algo que nós estamos vivendo hoje tão fragilmente nesses tempos, pois a comunhão com Deus, a comunhão com irmãos, hoje, infelizmente, não vive um bom momento. Por quê, pastor? Por causa do distanciamento que cada pessoa está tendo do próprio Deus. O fato de estar dentro da igreja não significa que você está próximo de Deus. O fato de nós, aleluia, de ter pessoas adorando a Ele, de ter pessoas louvando a Ele, de ter pessoas ministrando a tua palavra, não significa que você está próximo do Senhor. Tem um livro que eu quero começar a ler, que fala assim: dentro da igreja, mas distante de Deus. Quero ganhar esse livro de presente de Natal, já estou até já. Eu quero ler esse livro. Quero ver o que o pastor vai falar nesse livro. Dentro da igreja, mas distante de Deus. E por que isso acontece? Por causa da naturalidade que, conforme o tempo vai passando, você vai tornando as coisas espirituais da sua vida, tirando a atenção e o devido valor do que é espiritual para tratar como uma coisa natural. A vinda na igreja. A vinda na igreja para muitos hoje é uma coisa natural. Eu tenho que ir, eu sou daquela igreja, se eu não for pastor me xinga. Quer dizer, tem vários setores na frente de uma responsabilidade cristã, de realmente algo espiritual. E aí, nós começamos a entender por que muitos pedem e não recebem. Porque estão pedindo mal, como o livro de Tiago diz, mas também porque estão encarando uma coisa espiritual como natural. Já virou rotina. Já virou parte da vida. E aí as coisas que eram para ser santa, já começa a ser sacramental. Já começa a ser organizado por questão humana e não por questão espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Ele pediu para que os discípulos guardassem esse mandamento, guardassem esse ensinamento. Por quê? Porque isso aqui era importante para eles. Os homens do passado, religiosos, os saduceus, aleluia, os fariseus, os escribas e os doutores da lei, aleluia, eles eram homens religiosos. Pastor, qual a diferença de ser religioso e de ser uma pessoa que crê no Senhor Jesus? É que a religião afasta você de Deus. Por quê? Por causa do costume. Costume de homens. Para você ter uma noção, na época de Jesus,
Eles viviam pela lei. Lei de quem? A lei de Moisés. A lei de Moisés passava longe do templo, meu irmão. Eles viviam pela lei dos anciões. Sabe o que é isso? Dogmas de religiosidade. Amém? Eles começaram a fazer suas próprias leis, dogmas de igreja, e isso afastou eles do espiritual. No entanto, quando Jesus se manifesta, aleluia, ali em Jerusalém, já fazia anos em cima de anos e centenas de anos que não se ouvia falar de um paralítico andar, de um surdo voltar a ouvir, de um cego voltar a enxergar. Quem está entendendo, diga amém. De um leproso ser purificado. Por isso que quando Jesus começou a fazer milagre, as pessoas ficavam desesperadas. Porque nunca mais aconteceu aquilo. Por quê? Porque eles deixaram a lei de Deus de lado para fazer a lei dos homens. Quando eu e você caímos no natural, irmão, e deixamos fugir o espiritual da nossa vida, quando nós não damos a devida atenção para as coisas espirituais, nós começamos a nos afastar de Deus. Aí você fica frio. Frio não, morno. E a palavra do Senhor diz que aquele irmão convertido, aquela irmã convertida, morna, Deus vomitará ele da sua boca. Está no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse faz menção que antes você seja frio ou quente, porque frio pode se aquecer, mas morno Deus vai vomitar você da tua boca. Entenda isso. Então olha o que Jesus fala: guardai-vos de praticar-vos boas obras diante dos homens. Diante dos homens, para ser visto por eles. Se o fizeres, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que estás no céu. O que Jesus está ensinando os discípulos? Olha, não faça nada para se aparecer. Sabe, não queira ser maior do que ninguém. Se você quiser ser íntimo de Deus, seja o primeiro a servir. Se você quiser ser íntimo de Deus, tudo que você faça conforme a palavra, você não precisa fazer para que o homem fique sabendo. Faça para que Deus veja. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então, meus irmãos, o Senhor Jesus era contra aquela prática, e Ele vai dizer: portanto, quando deres esmolas, não troque trombetas diante de ti, como os hipócritas. Como que Jesus chamou eles? De hipócritas. A palavra hipocrisia, aleluia, ela serve para uma classe trabalhadora chamado no nosso país hoje de atores. A hipocrisia é isso. É você representar um papel ou ser uma pessoa que você não é. E o que ele falou? Que esses homens hipócritas, eles davam esmola perto de todo mundo. Chegavam com cesta básica, batia foto, colocava o jornal notícia, saía na Vanguarda ao meio-dia, para mostrar que ele está fazendo. Mas aquilo era de coração? Não. Porque se tem uma coisa que nós não podemos se esconder de Deus, é o que está dentro do nosso coração. Nós não podemos. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 17 que Ele é o Deus que esquadrinha o coração e que sabe a intenção dele. Então nós não podemos esconder nada de Deus. Então veja que o Senhor era contra essa prática. E Ele falou: não sejam como hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas aí Ele vai dizer: mas quando porém tu deres esmola,
não saiba a tua mão esquerda o que a tua direita fez, para que a tua esmola seja dada secretamente, e o teu Pai que estás no céu te recompensará diante dos homens. Entenda, olha para você ver que coisa tremenda. Se você faz para que muitos fiquem sabendo, o teu Pai que está no céu não vai te recompensar. Você já recebeu o teu galardão. O quê? O alvoroço que você fez. Os homens que você mostrou que você fez. Você já recebeu a tua recompensa. Agora, se você fizer em secreto, se você fizer de coração, de amor, sem precisar, aleluia, se promover em cima disso, se você estender a mão para alguém, ajudar alguém, ir na casa de alguém, aleluia, fazer o bem para alguém, o teu Pai que está no céu, vendo a sua intenção, Ele vai o quê? Aleluia, diz a palavra do Senhor, Ele vai te recompensar publicamente. Deu para você entender? Ele vai te recompensar diante dos homens. Explica, pastor. Se você fizer para que os outros vejam, você já recebeu o teu galardão. Mas se você fizer secretamente, o teu Pai que está no céu, Ele vai te recompensar, fazendo os homens reconhecer o que você fez. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Então veja que a comunhão com Deus parte da sinceridade do nosso coração. Estar mais próximo de Deus, ter Deus, aleluia, na nossa vida. Ser pessoas que ouvem a voz de Deus e Deus fala e você ouve. É manter a sinceridade no teu coração. É manter o teu coração íntegro. Fora de coisas, aleluia, que desagradam o Senhor. E Ele vai dizer mais. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. 3 vezes a palavra secreto. Entenda o que o Senhor está falando nessa noite. Ele está falando que Ele quer ser íntimo da sua pessoa. Ele quer a intimidade com você. Comunhão com Deus é ter intimidade com Deus. Aleluia. Quem é você no particular com Deus? Quem é você sozinho na sua casa? Longe da igreja, dos olhos dos irmãos, do olho do pastor. Quem é você? É isso que Deus está falando. Comunhão com Deus é ter a nossa vida diante do Senhor. Mas quem é você na sua casa sozinho? Que cheiro chega diante de Deus quando você está na sua casa sozinho? Será que chega cheiro suave? De louvor, adoração, para agradar o coração de Deus? Ou chega um cheiro podre diante do Senhor? Porque tem pessoas, isso aqui não é só aqui não, várias igrejas aí, tem pessoas que não estão aqui agora no culto, poderiam estar. Tem pessoas em outras igrejas que deveriam estar na sua igreja, não está. Mas o que estão fazendo agora? Assistindo Pânico na televisão. Assistindo coisas da internet que não deveria ver. Quem é você na sua casa? Sozinho. Será que você agrada a Deus ou desagrada a Deus? Estou falando de comunhão com Deus.
Entenda isso, por favor. Jesus falou que em secreto Deus olha para nós. Jesus falou, em vez de você orar no meio do povo, em voz alta, chamar atenção para a sua vida, ore em secreto no teu quarto. Aleluia. Tenha comunhão comigo lá, quietinho, de joelho dobrado, no teu quarto, com a porta fechada. Ali você chora, geme, aleluia, se alegra, louva, glorifica ao Senhor. Amém, Jesus? Então, nós precisamos entender que a comunhão que nós temos que ter com Deus é algo que Ele sabe o que estamos fazendo. E aí muitos falam assim, mas eu tenho orado a Deus, não tenho recebido. Eu tenho buscado a Deus e o Senhor não responde a minha oração. Por que será? Porque Deus conhece a intenção do teu coração. Deus sabe o que está passando na tua vida. Agora, nós temos exemplos. Nós temos um exemplo dentro da Bíblia. Que Jesus, quando ia orar, Ele não ficava no meio de seus discípulos orando. Ele não ficava orando no meio da praça. Olha o que Jesus fazia. Lucas capítulo 5, versículo 16. Olha aí para você ver o que Jesus fazia. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus fazia isso publicamente. Jesus fazia isso diante dos fariseus, orando ao Pai que está no céu, só para dizer que ele era filho de Deus? Não. Ele se retirava. Ia para lugares solitários, vazios, sem ninguém. E ali Jesus dobrava o joelho e falava com o Pai. E o Pai, que gosta de ver em secreto, falava com ele. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Meu irmão, a tua casa é a extensão da igreja. Aleluia. O teu quarto tem que ser de guerra, de oração. Aleluia. Ninguém sabe o que está passando, ninguém conhece a causa, mas Jesus sabe, porque você está lá dentro clamando, pedindo, chorando e gemendo na presença de Deus. Amém, Jesus? Então, o Senhor não quer algo com segundas intenções. Aí eu tenho que ir assim, falar assim, assado, para que o pastor me enxergue. Deus não gosta de nada premeditado. Tem gente que premedita as coisas. Tem gente que vem pedir oração, orientação, mas dentro do coração já tomou a decisão. Como ter comunhão com Deus se você não anda na mesma linha de raciocínio com Ele? Como ter comunhão com Deus se você não anda pelo mesmo caminho que Ele? Como ter comunhão com Deus se você não confia nele? Entenda isso, por favor. Nós não podemos esconder nada de Deus. Quem acha aqui que podemos esconder alguma coisa de Deus? Nada. Você esconde do marido. Você esconde da esposa. Os homens conseguem esconder dos filhos, filhos do pai. Mas de Deus, nada se esconde. Amém, Jesus? Olha o que diz o livro de Hebreus. Capítulo número 4, versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada, nenhuma criatura viva dessa terra, nem mesmo as árvores, pode esconder alguma coisa de Deus. Nada. Uma figueira tentou esconder os figos de Deus. Jesus passou, foi até ela, achou que tinha figo e não tinha. O que Jesus fez? Amaldiçoou e ela morreu. Não podemos esconder nada de Deus. Deus sabe a intenção do nosso coração.
Mentimos para nós mesmos, porque para Deus não podemos mentir. Olha o que ele diz: tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos teus olhos, ou diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Então tem muitas pessoas que não estão passando por luta, mas estão prestando conta para Deus da maneira mentirosa que viveu, do sentimento que estava no coração e estava dentro da igreja, alimentando um sentimento faccioso, um sentimento traidor, mesmo dentro da igreja. Meu irmão, servir a Deus é algo importante na nossa vida, mas tem que ser do jeito certo. Amém, Jesus? Deus, ele tem o maior prazer de estar conosco. A palavra do Senhor diz que quando o primeiro casal da terra, Adão e Eva, a palavra do Senhor diz que na virada do dia, no final da tarde, Deus tinha o prazer de ir até Adão e Eva. Ele ia até o jardim. Ele conversava com Adão. Ele conversava com a Eva. Quem está entendendo, diga amém. Mas Adão e Eva foi sincera com Deus? Eles obedeceram a Deus? Não. Eles serviram a Deus até um determinado momento, aleluia, de uma maneira que permitiu a comunhão de Deus. Mas chegado a um determinado fato, a obediência e a desobediência, o que aconteceu? Eles se afastaram de Deus. Foi Deus que se afastou deles? Eles se afastaram de Deus. Por quê? Porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado leva o homem, aleluia, para longe de Deus. Aí nós conseguimos entender que tem pessoas que têm mais prazer de estar no mundo, tem mais prazer de estar falando com as pessoas do mundo do que estar dentro da igreja. Tem mais prazer, aleluia, sabe, de ficar sem vir na igreja do que vir na igreja. Por quê? Porque estão distantes do Senhor. Os seus corações já não são mais sinceros. Está traindo Ele próprio, está enganando Ele próprio. Porque a comunhão com Deus é só para os sinceros. É só para aqueles, aleluia, que não servem a Deus com segundas intenções. Amém? Olha para você ver a questão de Caim. Caim, ele premeditou a morte do seu irmão. E Deus falou com ele. Deus falou: ó Caim, olha, essa vontade que está no teu coração, não deixa ser dominada por ela. Então Deus já sabia a intenção de Caim. Irmão, Deus sabe a minha intenção aqui. A igreja vai fazer 14 anos agora em fevereiro. Faz 14 anos que Jesus sabe qual é a minha intenção em cima deste púlpito. Deus sabe a intenção que você está sentado aí. Ele sabia a intenção de Caim, e ele foi na frente e falou: Caim, olha essa vontade no teu coração, não deixa ser dominada por ela. O que Caim fez? Ele deu ouvido para Deus? Ele deu ouvido para o seu coração. Foi lá e matou seu irmão. Primeiro homicídio da Bíblia. Foi lá e matou seu irmão, amém. Quem está conseguindo entender, diga amém. Então nós temos que ser sinceros com Deus. Não adianta você orar uma coisa, mas dentro do teu coração é outra. Não adianta, você vai esconder o que de Deus? Não adianta você vir na igreja com raiva de alguém, com birra de alguém, com ódio de alguém. Não adianta. Deus conhece todas as coisas. Para ter comunhão com Deus, precisamos estar limpos, sinceros. Amém, Jesus? Limpos, sinceros, diante de Deus, para ter comunhão com Deus.
Tem pessoas que vêm na igreja, não falam com o pai, não falam com a mãe. Tem pessoas que vão na igreja, brigou com o vizinho, com fulano, com ciclano. E aí vem e acha que Deus vai aceitar qualquer coisa. Deus, ele quer ter comunhão com você. Mas a comunhão de Deus não aceita qualquer coisa. Eu ouvi um pastor pregar e ele pegou e falou assim que o pai dele era um crente raiz. Crente raiz mesmo. Ele foi criado dentro daquele sistema. O pai dele era assim, não, não. Um dia um tio dele ficou doente. Um tio do filho ficou doente. Era irmão do pai dele. E esse homem veio da roça, veio para a cidade, fazer tratamento na cidade, vai ficar 6 meses. E aí o pai dele falou, não, fica na minha casa 6 meses. Mas era ele mais 2 irmãs, maior do que ele. E aí ele falou assim, olha, o meu pai recebeu, meu tio só falou para ele, seu Zé, é o seguinte, eu quero que você respeite a minha casa. Aqui nós não bebe, não fuma e não chega tarde. Segundo, eu quero que você respeite as minhas filhas. E terceiro, quando acabar o seu tempo, você vai embora. Crente raiz. O pastor que estava pregando, que era filho do homem, falou assim, olha, o meu tio ficou 6 meses em casa, não deu um trabalho. Sabe por quê? Porque o meu pai foi sincero. Meu pai foi sincero com o meu tio. Meu tio ficou 6 meses em casa, não deu um trabalho. E ele bebia, ele fumava, nunca fumou em casa, nunca bebeu em casa, nunca saiu para beber. Foi os 6 meses que ele ficou em casa sem beber. Minhas filhas, minhas irmãs já eram mocinha, ele não mexeu com as minhas irmãs. Você está entendendo? Quem faz o ambiente é você. Com a sua sinceridade. Você não precisa cair numa armadilha do diabo. Você não precisa ser enrolado por Satanás. Não. Só faz isso quem está fraco. Quem não tem opinião. Quem está dividido na sua mente. Para ter comunhão com Deus temos que ter uma certeza. É a certeza que Ele vive. E se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém, Jesus? Olha para a vida de José. José, ele foi preso, ele foi vendido pelos seus irmãos. Foi lá, bateram nele, jogaram dentro de um buraco, foi vendido para mercadores, chegou até o Egito como escravo, viveu por muitos anos lá como escravo. Agora eu digo para você, José fez alguma coisa ali para chamar a atenção de alguém? José em algum momento cogitou no seu coração, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu vou ser governador do Egito. Ele fez isso? Não. Ele guardou a sua fé. Ele guardou a sua intimidade com Deus. Ele foi sincero com o Senhor. Aleluia. Ele não demonstrava para ninguém. Mas dentro dele, ele e Deus, havia comunhão. Quem está entendendo, diga amém. E o que Deus está falando aqui? Se vocês fizerem da forma que eu estou dizendo, eu honrarei vocês diante dos homens. E no momento certo, Deus honrou José. Amém? Deus foi injustiçado, foi vendido pelos irmãos, foi dito para o pai dele que ele estava morto, para Jacó. Aleluia. Jacó viveu vários anos achando que José estava morto. Foi para a casa de Potifar, foi injustiçado na casa de Potifar, pela mulher de Potifar. Foi para a prisão, ficou 2 anos na prisão, foi injustiçado na prisão, porque até o carcereiro se esqueceu dele. Mas no momento certo, Deus o exaltou. Porque todo mundo se esqueceu de José, todo mundo se desfez de José, mas José nunca se desfez de Deus. E você precisa de Deus na sua vida. Eu, você, nós precisamos de Deus. Vou dar outro exemplo, Davi.
Quem cogitava que Davi ia ser rei? Hã? Quem estava de olho em Davi para ser rei? Fala para mim. Algum homem? Somente Deus. Porque quando Davi estava lá nas montanhas, no deserto, apacentando ovelha, aleluia, não tinha ninguém olhando ele fazer o trabalho dele lá. Mas quem estava olhando Davi lá? Deus. Agora por quê? Porque Davi estava sendo sincero com Deus. Davi tomava conta das ovelhas, mas ao mesmo tempo compunha salmos. À noite, para descansar, as ovelhas deitavam para descansar, ele encostava numa pedra, pegava a harpa e compunha salmos ao Senhor. No entanto, no Salmo 89, versículo 20, a palavra do Senhor diz: achei ao meu servo Davi. Se Deus achou, porque ele estava procurando. E se Deus estava procurando, é porque não foi fácil de se achar. Porque quando a gente procura alguma coisa, né? Procurar uma calça, uma camisa, às vezes você entra numa loja, aí não é fácil de achar. Quem procura porque não é fácil de achar. Mas Deus procurou e achou Davi. Os olhos dele estavam sobre Davi. Por quê? Porque havia sinceridade no coração de Davi. Amém? Davi não cogitava ser rei. Davi nunca orou a Deus para ser rei. Não havia intenção no coração de Davi ser rei. Mas Deus colocou Davi como rei para recompensá-lo da sua integridade. Meu irmão, quando nós falamos de transparência, quando nós falamos da intenção do coração, nós estamos falando do caráter. Nós estamos falando da qualidade que tem essa pessoa. Amém, Jesus? Então entenda isso, por favor. Existem pessoas com mau caráter. E existem pessoas de bom caráter. As pessoas de bom caráter não andam com segundas intenções. Elas são sinceras, honestas, para a glória do Senhor. E é isso que o Senhor está falando ao teu coração nessa noite. Para que você possa ter comunhão com Ele, você tem que ser sincero. Você não pode viver meia verdade, você tem que viver a verdade. Você não pode ser uma pessoa aqui na igreja e o outro lá na sua casa, de jeito nenhum. Você tem que ser o que você é aqui, você tem que ser lá, em qualquer outro lugar. Amém, Jesus? Aqui na igreja, você fala que ama Deus. Lá fora, a conversa é outra. Através das suas atitudes. Desse jeito, você nunca vai ser honrado diante dos homens por Deus. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé nessa noite. Hoje, na parte da manhã, eu